Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Estamos finalizando esse terceiro dia, 4 encontros. 4 encontros, os domingos são 2, de Páscoa, completo. Ceiamos com Jesus, morremos com Jesus, descansamos com Jesus, ressuscitamos com Jesus. Amém? Para sempre. Acharam Marcos 16. Versículo 1 até o versículo 11. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém. Continuaremos, meus irmãos, a falar sobre ressurreição. O tema da mensagem de hoje é ressurreição e testemunho. Trarei aspectos mais espirituais, não tanto morais e característico daquilo que envolve o contexto da passagem, como tivemos hoje com muita propriedade pela manhã, mas trarei alguns aspectos mais espirituais da ressurreição de Cristo e o testemunho. Diz o texto que, passado o sábado, inicia-se uma nova criação, um novo tempo, aquele do qual Deus faz todas as coisas. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para embalsamar Jesus. É exatamente isso que na velha criação nós podemos fazer: comprar perfume para embalsamar defunto. É exatamente assim que todas as religiões do mundo fazem, com quem quer dar uma resposta positiva, leve à morte. É assim até hoje na tradição judaica, da qual essas mulheres eram judias. Mas somente a fé cristã faz com que você pare de perfumar os seus defuntos. Você não vê na história da igreja cristã apegos a defuntos. Pelo contrário, os mártires, eles morriam. E o que importava era o testemunho de morte que eles davam, de fidelidade. E não para onde o corpo ia, e não o que se fazia com o corpo. Tanto é que eles, às vezes, eram despedaçados, eram queimados, Mas o que importava mesmo para a igreja cristã não era embalsamar defunto, mas era o testemunho
daqueles que iriam morrer. Mas era comum essa prática. Sim, uma prática carinhosa, não estou dizendo que elas estão erradas em relação a isso, mas é algo que marca a velha criação. E muito cedo, no primeiro dia da semana, diz o texto aí no verso 2, ao despontar do sol, foram ao túmulo. No primeiro dia da semana, houve trevas na sexta-feira. Sábado, sepultamento. Estamos aqui no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, ao vir a luz. Até então tudo era trevas. O mundo jazia em trevas. Todos nós estávamos escravos do nosso pior inimigo, do qual Paulo diz que é a morte. Todos nós, marcados pela escravidão do pecado, já não podíamos obedecer a Deus por causa da fraqueza de nossa condição pecaminosa. Mas no primeiro dia, o sol nasceu. Se cumpre a palavra do profeta. Isaías 9:2 diz que o povo que andava nas trevas viu grande luz. O sol da justiça brilha. Isaías 60:1 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Os povos que habitavam na escuridão viram uma luz imensa, aqueles que habitavam na região da morte, uma luz resplandeceu. Luz no primeiro dia. Não há mais as trevas da sexta-feira e nem do sepultamento de Jesus no sábado. Verso 3, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Muito pesada, a gente não vai conseguir. Era uma pedra muito grande. E essa pedra representa a morte. A morte é uma pedra imensamente grande para as forças humanas. Não conseguimos movê-la. Não há morto que consiga abrir o seu túmulo. Alguém que está vivo, sim, mas alguém que está morto não consegue. Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e em Cristo recebemos vida. Pela graça nós somos salvos. Essa pedra representa de fato esse grande peso que é a morte, nosso maior inimigo. Até essa noite se manteve invicta e ninguém até então conseguiu vencê-la. Mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. É aqui que Deus manifesta o seu poder, como nós vimos hoje pela manhã. Essa pedra foi retirada como quem faz força de dentro para fora. A pedra foi retirada por Cristo, pelo poder da sua ressurreição. Somente Deus pode remover a pedra. Somente Ele pode nos tirar de debaixo da pedra. Só Ele pode nos fazer experimentar daquilo que Ele chama de vida. Somente. Só Ele pode transpor a barreira que existe entre os mortos e os vivos. Só Ele. Então diz o verso 5 que elas perceberam que a pedra tinha sido retirada e elas entram no túmulo. É isso que a ressurreição faz conosco. Estamos falando da ressurreição, estamos falando aqui de um evento poderosíssimo, o poder da ressurreição de Cristo. Essas mulheres estão na atmosfera da ressurreição, contemplando o poder da ressurreição, e elas entram no túmulo. É isso que a ressurreição faz conosco. Nós podemos agora entrar no túmulo sem medo. Podemos encarar o túmulo sem medo. Podemos encarar a morte e dizer como Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Podemos morrer como Cristo, como quem se entrega, não como quem busca poupar a vida, porque não tememos a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória?
não há vitória. Por quê? Porque Deus resolveu intervir na história. Ele resolveu o drama humano, resolveu a nossa culpa, abrindo assim o caminho para a vitória sobre a morte. Em Cristo Jesus nós temos essa vitória. E não há medo de entrar no túmulo. Não há medo da morte. O amor lança fora todo medo. E ali João diz que é o medo da morte. Aí entraram no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, é o único que chama esse ser aqui de jovem, de uma pessoa jovem. Os outros evangelhos chama de anjo. João narra que havia 2 anjos, porque a intenção de João é outra, é mostrar ali como o Santo dos Santos, como se fosse 2 querubins que estivessem ali. A ideia, a mensagem é outra. Mas vamos focar aqui em Marcos. Um jovem. Poder da ressurreição. Túmulo. Tem um jovem lá dentro. Sentado. É literalmente assim que está no original. Se na tua Bíblia não tiver jovem, tem algo estranho aí. Por que jovem? Jovem porque a ressurreição não é um retorno ao estado original da vida antes da morte. A ressurreição é uma vida qualitativamente diferente. É uma vida sempre jovem, virtuosa, forte, corajosa, cheia de vigor, cheia de graça, cheia de sacrifício. Jovem na Bíblia tem esse sentido. Grandes homens de fé e mulheres de fé exerceram muita coragem, com um espírito jovem. Muitos tinham até uma certa idade, mas com um espírito jovem, que é esse espírito desprendido, desapegado, que se oferta, que não se apega a nada, que não está preso a nada. Mas tudo é uma novidade de vida, que vive sempre se arriscando. Esses vivem a fé. Eu falei um pouco sobre isso na escola bíblica, quando nós lemos 1 João, lá no capítulo 2, verso 12 até o verso 14, onde ele faz uma lista ali de pais, filhos e jovens. Eu disse ali que ali não é literalmente pai que tem seu filho, ou filho que tem seu pai, ou jovem que é jovem. Não, ali ele está falando de um espírito. Existem aqueles que são filhinhos ali no original é recém-nascidos, e tem os pais, mas o que se destaca naquela passagem são os jovens. São eles que vencem o maligno. Vencem o maligno porque a palavra permanece em vós. Vencem da mesma maneira que Jesus venceu no deserto. Um espírito jovem, destemido, corajoso. Jovens os escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Das maiores desgraças que nós vemos em muitas histórias na Bíblia, é quando muitos homens de fé perderam esse espírito, esse ímpeto jovem, e se tornaram caducos, se tornaram apegados a costumes, a coisas insignificantes, e não avançaram e se corromperam e corromperam todo um povo. Davi e Salomão foram muito maduros enquanto eram jovens. Porque maturidade tem a ver com entrega, com oferta, com firmeza, com coragem, e não com poupar-se. E a gente sabe muito bem que a história deles, quando eram velhos, era uma história totalmente de imaturidade, de imbecilidade, de idolatria. Porque perderam o seu ímpeto jovem.
vida sacrificial entregue. Ressurreição, estamos falando aqui do poder da ressurreição, que tem o poder de transformar o nosso espírito. Paulo fala isso, quando somos fracos, por mais que o nosso exterior vai se corrompendo, em Cristo a gente vai se tornando mais forte na fé. É disso que ele está falando, mais firme. Ainda que o nosso exterior vai se corrompendo, quanto mais fraco eu vou me tornando no exterior, mais o meu espírito vai ficando forte, jovem, firme, virtuoso, mais sacrifício, mais entrega, mais desapego. É isso que nós vemos na vida de Paulo, é isso que nós vemos na vida de Jesus, na vida de Estevão, na vida de santos jovens, que viveram a vida eterna, o testemunho e viveram o poder da ressurreição, que está no jovem. Como João diz, Marcos diz. Obrigado, meu irmão, pela água. Desculpa, irmãos, não quero gerar sede em ninguém. É que eu estou precisando. Todos comigo? Que bom. Ressurreição é isso, é vitalidade, é qualidade, não é quantidade. É vida virtuosa, vida forte. Por quê? Porque ressurreição é a vida de Deus no homem. É Cristo vivendo em nós. É o eterno Filho de Deus. É o eterno Deus vivendo em nós. Como Paulo fala em Romanos 8, verso 11. Olha, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Olha só, se habita em você o Espírito Santo daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, se ele habita em você, sabe o que ele faz em você? Sabe qual é o poder da ressurreição? Vivificar você, tornar alguém vivo, com vitalidade, com força. Quanto mais o tempo passa, mais firme na fé, mais forte na esperança. Ressurreição é a vida de Deus, que absorve a vida do homem e a transforma a partir do seu interior, iluminando, fortalecendo e a fazendo se tornar verdadeiramente sobrenatural, verdadeiramente elevada. Como nós lemos agora há pouco, buscai as coisas lá do alto, é outra perspectiva, é algo elevado. Buscai as coisas de Cristo, buscai a fé, o amor e a esperança. Nós não temos, pela ressurreição, uma vida biologicamente prolongada. Não é essa a promessa da ressurreição. Não. Nós temos, pela ressurreição, uma verdadeira vida sobrenatural, que é injetada em nossa alma por Cristo ressurreto. Quando pela fé nos unimos a Ele, pelo batismo, crendo na Santa Palavra. Não é apenas então uma vida humana que nós temos. Cristo em nós é uma vida divina, sobrenatural. O Santo habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Uma vida sobrenatural que circula em nossa vida, poderosa para nos fortalecer e nos dar ânimo, mesmo que o nosso exterior se corrompe. Por isso que Paulo falou em Colossenses 3:1, que a gente acabou de ler junto: se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, as coisas elevadas, coisas sobrenaturais. Se você ler todo o capítulo, você vai ver exatamente o que ele está querendo dizer ali. Ele está falando sobre sacrifício, sobre vida, sobre entrega, sobre virtude. Ele não está falando sobre uma expectativa futura, o que vai ser. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre o que Deus nos deu, sobre o seu amor, sobre sua graça, sobre sua paciência, sobre a perseverança, sobre a união, sobre vida.
Por isso Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz assim: visto como que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Isso é salvação, irmãos. Essa é a graça. É nos tornar coparticipante da natureza divina. Pela fé em Cristo somos unidos à vida divina, à vida de Deus, a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, conhecer Deus na sua intimidade. Deus é amor, graça, compaixão, e vivenciar isso, para que assim possamos nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, a nossa vida vivificada pela vida divina em nós se torna sobrenatural. É isso que acontece quando cremos e testemunhamos isso no batismo. E acontece porque Cristo ressuscitou. Como diz Paulo aos Efésios, isso ele está orando. Ele fala no capítulo 1, verso 20, que esse poder da ressurreição agora está sendo oferecido a nós, e nós podemos pela fé exercitar o poder da ressurreição, à medida que a gente se lança ao conhecimento de Cristo, à intimidade de Cristo, porque à medida que a gente se lança a esse conhecimento, Deus ilumina os nossos olhos para contemplar o mistério que nos foi revelado em Cristo Jesus. E ele diz que Deus derramou esse poder sobre nós, para que nós podemos conhecer Cristo. Qual o poder? O poder da ressurreição. Ele fala isso em Efésios, numa oração, no capítulo 1, verso 20. Vimos hoje pela manhã que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Paulo fala isso em Romanos, para que da sua plenitude, da sua vida, vida eterna, todos nós recebamos graça sobre graça. Sua vida como água escorre sobre a nossa. O fogo da sua luz ilumina e dissipa as nossas trevas, à medida que pela fé nos unimos na palavra, na oração, no partir do pão e na comunhão. Tudo isso para dizer, esse é o poder da ressurreição em nós. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Esse jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, representa a nossa alma ressurreta. A nossa vida impactada pelo poder da ressurreição. Porque pela fé nos tornamos participantes da natureza divina. Adentramos a ressurreição de Cristo e proclamamos uma mensagem. E o que esse jovem proclama? Eu não vou chamar de anjo, porque Marcos não chama de anjo, chama de jovem. O que ele proclama? O que esse jovem comunica, né? Aí a gente pode talvez usar a palavra anjo, né? Porque o que é o anjo? O anjo é aquele que comunica, né? É o mensageiro. O que ele comunica? Verso 6, ele porém lhes disse, não se atemorize, buscai a Jesus. Olha o poder da ressurreição, não tenha medo. Esse é o poder da palavra da ressurreição, eles estão na atmosfera da ressurreição. Não se atemorize,
Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto, está vazio. O jovem proclama, o jovem vivificado, o jovem ressurreto, Cristo ressuscitou, já não está mais na região dos mortos. Você proclama isso, olha, Cristo ressuscitou, ele não está mais na região dos mortos. O que eu faço então? Busque ele, busque uma relação viva com ele, ele está vivo. Buscai a Jesus, ele está vivo. A vida de Deus está em nós. A vida em Cristo, a vida de Deus, a vida eterna se abriu a nós. Então busque, podemos buscar a Ele. Buscai-o até encontrá-lo. Encontre Jesus. Mas por quê? Porque Ele está vivo. Ele tem o poder sobre a morte. Ele ressuscitou para a nossa salvação, a nossa justificação. Aí no verso 7 o jovem diz: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Ide, dizei, lá na Galileia onde tudo começou, profundo isso, lá na Galileia começou a missão de Cristo com toda a autoridade, destruindo as obras do diabo, libertando cativos, libertando os oprimidos com força, com amor, com poder. A ressurreição nos leva ao início de tudo, nos faz relembrar, nos faz reviver, nos dá uma nova chance. É da ressurreição do Senhor que está a força do impulso missionário. Ressurreição que está a força de um recomeço. Lá na Galileia ouviram o chamado de Cristo e se submeteram a esse chamado, mas foram infiéis a Cristo, negaram Cristo na cruz, e pela ressurreição são renovados a missão que fracassaram. Ressurreição fala de recomeço. Esse é o poder da ressurreição. Se há o poder da ressurreição em Cristo Jesus em nossas vidas, há recomeço. Há recomeço num casamento que já está uma desgraça, sem amor, sem vida, porque não há vida de Cristo, não há o poder do ressurreto. Lembre de onde caiu, volte para Galileia, volte para os primeiros passos, volte para a aliança. Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Ressurreição é recomeço. Lembre dos seus fracassos. Lembre dos seus traumas. Reviva-os pelo poder da ressurreição. E cubra-os com o poder da nova vida que há em Cristo Jesus. Pela ressurreição, são renovados na missão que fracassaram. Esse é o poder da ressurreição que nós podemos viver hoje. Talvez como igreja, precisamos renovar, pelo poder da ressurreição, nossa missão de fidelidade, de amor, de testemunho. E sobre testemunho, de maneira especial, eu quero me atentar a Maria Madalena, mulher de Deus. Aí no verso 9 e no verso 10, diz que, havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. O poder da ressurreição é o poder de testemunhar. Esse é o grande ponto da mensagem agora, meus irmãos. Quero falar um pouco sobre o testemunho da
da Maria Madalena. Mas para isso, apenas eu li aqui como introdução, mas eu quero ir lá com vocês em João 20. Vamos, abram suas Bíblias aí em João, capítulo 20. A partir do verso 13. Então eles lhes perguntaram, João 20, 13. Quem perguntou? Aqui os anjos. Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhes Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Quero falar sobre testemunho. Esse é um poder da ressurreição. Somente o poder da ressurreição pode nos levar a um testemunho de vida. Essa mulher, de alguma maneira, assim como muitas mulheres na Bíblia, são como figuras da igreja de Cristo. Ela amava o Senhor muito, não economizava esforços. A gente vê principalmente nessa narrativa da morte de Cristo e da ressurreição, ela não economizava esforços, não media distância, não calculava os desafios que precisava enfrentar para amar Cristo, para estar com Cristo. Ela simplesmente vai ao encontro de Cristo, vai no meio de um cemitério de madrugada, vai sem medo. Ela é inteira, totalmente inteira, como o amor tem que ser inteiro. Quando se humilha é inteiro, se humilha para valer. Quando ama, ama para valer, sabe sujar as mãos, sabe chorar, sabe fazer vigília, sabe jejuar, sabe passar frio, sabe acordar cedo, sabe fazer sacrifício inteiro, como quem busca com toda a alma e sede e fome o Senhor, o amor de sua vida. E como nós precisamos ser assim, fortes em atos de virtudes, em atos de fé, em atos de amor. Estamos falando aqui de uma mulher que não mede esforços para estar com Cristo em lugares perigosos, em lugares que os discípulos queriam distância. Ela estava lá aos pés da cruz, estava lá de madrugada no túmulo, um coração ardente de amor por Cristo. Ela pensa, ela não reconhece de imediato que é Jesus. Ela pensa que é um jardineiro, e Jesus fala para ela, mulher, né? Algo que ele falou muito parecido com a sua mãe, né? Maria. Não fala o nome, né? Mulher. Aqui João faz uma referência a Gênesis, né? Mas enfim, aqui nesse momento ela é apenas o tipo da mulher de todos os tempos, dessa que foi maltratada, humilhada pela vida em todas as suas possibilidades. Estamos falando aqui de uma mulher. A gente leu em Marcos 16 que ela tinha 7 demônios. Ela era vista com preconceito, a religião a desprezava, vivia atormentada, 7 demônios, até que ela encontrou Jesus e a vida dela foi completamente transformada, 100% curada, e se tornou uma pessoa totalmente entregue a Jesus. E a única razão da vida dela é essa, viver para o Senhor. Ela tinha essa gratidão muito forte. Ele me libertou,
literalmente me libertou. E é isso que ela quer encontrar Cristo. Mas a segunda vez ela chama pelo nome, né? No caso, Jesus Cristo chama pelo nome no verso 16. Maria. E naquele momento, ela descobre, talvez pela voz, pela entonação de Cristo, ela diz: é o meu mestre, aquele que me ensinou tudo, aquele que eu devo a vida. E ela se agarra em Jesus. E assim é a nossa alma quando está verdadeiramente amando Cristo, agarrada em Cristo. E Jesus disse para ela no verso 17: não me detenhas, não me segure, né? Tipo assim, me largue, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. Estamos aqui falando de testemunho. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. O que ele está falando aqui? Agora, pelo meu sacrifício, meu sacrifício ter sido aceito, e a ressurreição é comprovação disso. Agora, meu Pai é vosso Pai. Agora, meu Deus é vosso Deus. Lindíssima expressão, lindíssima. Agora, por graça, por misericórdia, é isso. Meu Pai é vosso Pai, então somos irmãos. Esse é o poder da ressurreição. Esse é o poder da graça de Deus. Pela graça, nós somos inseridos dentro da intimidade divina. Nós não apenas reconhecemos Deus como Deus, não, nós estamos agora na comunhão com o Pai. Nós agora temos relação com o Filho por meio do Espírito Santo. Então o meu Pai é vosso Pai. Que palavra! É Pai porque, como Jesus, somos filhos. Em Cristo, fomos adotados pelo Pai. Isso é graça. Não apenas recebemos uma nova vida, não, apenas, mais do que isso, recebemos sim uma nova vida, mas uma vida da qual nós estamos na família de Deus, pertencemos a Ele agora, somos seus filhos, irmãos de Jesus. Para essa vida fomos inseridos. E eu gosto dessa ênfase de Jesus. Primeiro ele destaca o Pai e depois Deus. É como se a gente tivesse de dizer assim, né? Geralmente a gente fala assim: Deus é Pai, né? Deus é Pai. A gente tem que dizer o inverso. Em Cristo o Pai é Deus. Em Cristo, a gente conhece Deus na intimidade, na profundidade, naquilo que só Deus é nele. Na família, Pai, Filho e Espírito Santo. Anjos, demônios conhecem Deus como Deus, reconhecem Deus como Deus, mas só nós podemos dizer: o Pai é Deus. Então, porque para nós o que importa é a vontade do Pai, é o amor do Pai, e a gente descansa que Ele vai usar o seu poder divino para a vontade dEle, porque o que está sobre nossas vidas é o amor do Pai, é o amor do Pai. Meu Pai é vosso Pai. Que boa notícia para dar! Será que você pode dar essa notícia para alguém essa semana? Você que recebeu a ressurreição de Cristo, você que tem um encontro com Cristo, você pode dizer, afirmar sem dúvida: a ressurreição, a nova vida, o meu Pai é vosso Pai. Em Cristo a gente pode viver essa realidade de viver como família, nessa ordem, sem preconceito, sem muita explicação, simplesmente derramando um espírito de amor que adota. Jesus disse: vai e anuncia. Não dá para segurar essa mensagem, desagarra. Não, ele não falou assim, mas ele está pedindo para ela sair. Larga meu pé e vai anunciar. Sai e vai anunciar. Foi muito bom esse tempo, esses 3 dias de
meditação na Páscoa do Senhor, comunhão na mesa, a cruz de Cristo, a ressurreição. Mas o que isso serve para nós, se não há testemunho? Testemunhamos a ressurreição. Vá, como Jesus diz, vá. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, vai ter com meus irmãos, não dá para segurar, vai anunciar, o reino, porque a vontade do Pai é para multiplicar esse amor, é para multiplicar a família. O Pai tem uma vontade, o Pai quer fazer discípulo, o Pai quer que essa família cresça, o Pai quer que seus irmãos se envolvam em amor e cresçam em amor e multipliquem-se. Vai anunciar essa boa notícia, espalhe para quem está em trevas, aqueles que estão deprimidos, desapontados em sua ignorância, porque tiveram uma expectativa vazia de um Cristo que eles criaram na sua mente totalmente idólatra. Vai anunciar a boa notícia para eles, de esperança, de renovação. E Maria vai como uma imagem da igreja fecunda, cheia de vida, cheia de fidelidade à palavra de Cristo. E assim como uma noiva fecunda produz filhos para o seu amado, e assim ela vai, como quem derrama da vida íntima de Deus para todos aqueles que estão do lado de fora, para fazê-los entrar na intimidade de Deus. E essa é a nossa missão, comunicar a vida íntima que nós experimentamos com o Pai. É simples assim. Essa comunhão ousada que ela tinha, comunique isso, comunique essa fé, essa certeza e essa convicção. É simples assim. E assim ela se torna a imagem dessa igreja pregadora, apostólica. Tomás de Aquino dá um título para Maria Madalena nessa passagem. Ele chama Maria Madalena de apóstola dos apóstolos. O que significa apóstolo? Missionário. É isso que significa. Estamos aqui diante da primeira missionária, a apóstola dos apóstolos. Não estou indo no mérito no sentido daqueles que Deus escolheu para liderar a igreja. Eu estou apenas no nome genérico, geral, do qual todos nós temos um ministério apostólico, ok? Por isso que ele chama a apóstola dos apóstolos. Que grande contradição. Mas é um jeito simples do Evangelho nos mostrar que se a fé não for vibrante no meu interior, se o amor não for inteiro e sacrificial, posso ser apóstolo, príncipe, rei, papa, sumo sacerdote, sumo pastor, independente dos títulos, serei apenas alguém trancado dentro de um cenáculo em meus medos. Não sirvo para nada. É preciso então seguir o exemplo de Maria Madalena, é preciso então ter amor por Cristo, amor pela missão. Não basta ter reconhecimento, é preciso ter autoridade, e a autoridade é aquele que ama, tem aquele que serve, tem aquele que se humilha, se sacrifica, se submete. Aí está a autoridade. A autoridade não é aquele que quer reconhecer o seu nome. Nem mesmo Cristo desenvolveu esse tipo de autoridade. E é por isso que ela vai. Ela tem autoridade porque a autoridade dela é a autoridade de quem ama. É a autoridade de quem recebeu um título. Ela é autoridade para anunciar, para testemunhar que ela é autoridade porque ela ama radicalmente Cristo. Cristo reservou essa missão para ela, honrou.
E ela sai, verso 18. Saiu Maria, anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E contou tudo o que o Senhor disse para ela. Ainda estou em João 20. Eu vi. O que importa é ver, irmãos. Contemplar, já falei bastante sobre isso. A missão é anunciar aquilo que contemplou. Esse é um dos significados de testemunha. É testemunhar aquilo que viu, aquilo que experimentou. Eu vi o Senhor. Lembra a gente viu isso em 1 João, né? Ele está falando sobre uma fé viva. Aquilo que vimos, ouvimos, testemunhamos, aquilo que nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Isso anunciamos a vocês. É uma experiência. Não é uma teoria. Não é uma teoria. Não é que eu aprendi um estudo aqui, estou repassando, estou papagueando. É uma experiência viva de quem viu, de quem ouviu. Não quero ter uma informação teórica do Senhor sem vida. Não quero imitar de forma pragmática alguém, por mais que seja promissa a missão de uma igreja. Não quero imitar simplesmente por imitar. Eu quero avançar como quem ouviu, como quem viu, como quem testemunhou. É isso. Contemplei. Eu quero falar do Pai, mas eu quero falar do Pai que eu conheço, que eu amo, que eu conheço de verdade mesmo, que eu amo com todo o meu ser. Eu quero falar de Cristo, do amado da minha alma. Não é porque eu estudei cristologia. Eu quero testemunhar o meu amor. É isso que o ser humano faz. A gente testemunha o tempo todo aquilo que a gente ama. Se você ama a novela, se você ama dorama, se você ama uma série, você fala sem esforço. Você fala daquilo que você viu, ouviu, de forma natural. Você fala de política de forma natural, porque você viu, ouviu, aquilo tomou o seu ser, você ama falar daquilo. A gente é movido por aquilo que a gente ama. E o nosso amor se fundamenta naquilo que os nossos olhos contemplam. E os nossos ouvidos se submetem. Quem são as Madalenas de hoje? Almas simples, que aparentemente não sabem de nada, mas que estão vendo o Senhor, enquanto outros não estão vendo. A gente viu lá em Marcos 16 que os discípulos não creram no testemunho dela. Aonde estão as Madalenas, as missionárias, que permanecem junto do sepulcro, da intimidade, de conhecer o Cristo crucificado? Essas que estão aos pés da cruz, essas que não abandonam Cristo por nada, por nenhuma programação, por nada, essas que levantam mais cedo, essas que passam noites em claro, buscando em oração, em amor o seu amado. Onde estão essas que não abandonam por nada a comunhão, que não desprezam a palavra, que estão sempre em oração, que não deixam o Espírito Santo, que não largam o amor a Cristo por nada, e que vivem para testemunhar a sua ressurreição? Onde estão? Onde está essa igreja, essa Madalena? Quem são essas Madalenas? Que precisam dizer aos apóstolos, aos que têm títulos: eu vi o Senhor, porque eu experimentei, como quem come e bebe da carne de Cristo. É minha experiência. Ele transformou a minha vida. Ele tirou de mim 7 demônios. Ele converteu a minha tristeza em alegria. Ele encheu meu coração de paz. Ele me tirou da depressão. Ele me tirou do egoísmo, da ansiedade. Ele me encheu com o Espírito Santo.
Quem são essas Madalenas que vão dizer: eu vi o Senhor, a ressurreição é real, porque Ele habita em mim? Esse é o poder da ressurreição. O mundo despreza as Madalenas, os discípulos desprezaram. Não tem valor para eles, mas para Cristo, de grande valor. Ninguém pode conter uma mulher apaixonada, uma igreja destemida, apaixonada por Cristo, cheia de vigor e força, e que sai a todo canto, falando exclusivamente aquilo que é a sua experiência, aquilo que viu, aquilo que testemunhou. Que nós possamos, irmãos, também contemplá-lo pela fé. Como a gente viu em 1 João, a gente vê Cristo quando há a comunhão do amor, quando a cruz se evidencia em nós. Que nós possamos, pela fé, testemunhar. O nome disso é ressurreição. Esse é o poder da ressurreição, capaz de transformar a vida de uma mulher, torná-la testemunha, para a vergonha dos apóstolos. Que o poder da ressurreição do Senhor nos tire da região da morte. Da mediocridade de uma vida sem testemunho. De uma vida sem vigor, sem amor pelo Senhor. Que a ressurreição nos faça entender que nós não somos de nós mesmos, pertencemos a Deus, e a vida de Deus está em nós. Por mais que estejamos sepultados em uma pedra, Ele é suficientemente Deus para remover essa pedra. Ele é Deus suficiente para tirar de nós essa pedra de morte que nos impede de viver o testemunho que Maria Madalena viveu. Isso não é obra nossa, obviamente é obra dele. Só Ele pode dar a vida aos mortos, somente Ele pode nos renovar na missão. E a gente crê que Ele pode fazer isso ainda, e pode nos renovar e nos fazer progredir nisso, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou, foi o que o jovem disse. Então vai buscá-lo. Ele está vivo. A força da sua vida sopra sobre o nosso presente agora. E se não soprar, não faz sentido de estarmos vivos, porque esse é o sentido de estarmos vivos. Provarmos desse poder da ressurreição para viver uma vida de testemunho. Não desistamos. Como Maria Madalena, enquanto não vermos Cristo em nós, aparecendo em nós, se manifestando em nós, transformando a nossa vida, se manifestando em nossa igreja, para que ela se torne uma Maria Madalena, uma testemunha da ressurreição. Sabemos que a morte foi vencida e que a vida de Deus prevalecerá em nós, e não as portas do inferno. Que o Senhor nos faça caminhar animados e jubilosos, porque o nosso Senhor ressuscitou. E pela fé nós cremos que com Ele também ressuscitamos. Ressuscitamos para que, assim como Maria, anunciemos com todo amor, força e coragem que Ele vive. Que Ele vive. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos colocar diante de Deus. Pai Santo, somos gratos ao Senhor por Sua palavra, por esse tempo de reflexão, não apenas desse domingo agora, de hoje à noite, mas todo esse tempo que nós tivemos desde quinta-feira, esse tempo de comunhão, de renovo,
de fé, de amor. Obrigado, Pai Santo. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova e o Senhor sempre nos inspira e nos dá novos recomeços. Ressurreição fala disso. O Senhor trouxe essa oportunidade para os apóstolos recomeçarem de onde eles tinham começado. Recomeçar com uma nova perspectiva, com uma nova palavra, com renovo. Que nós também possamos, Pai Santo, nesse domingo de ressurreição, recomeçar, renovar. Renova em nós, Pai Santo, o testemunho de anunciarmos com poder, com coragem, o Teu amor, a Tua ressurreição, a Tua graça. Como Maria Madalena, ajude-nos a seguir esses passos dessa mulher de Deus que te amava tanto e diante de tantas limitações testemunhou com tanto vigor. De fato, como nós cantamos hoje, nós temos tanto a te agradecer. Tantos pecados o Senhor nos perdoou, tantos demônios o Senhor expulsou, tantos livramentos o Senhor tem nos dado, tantas bênçãos sob medida o Senhor tem para nós. E muitas vezes, Pai Santo, nós não testemunhamos porque nós não somos gratos, porque nós não contemplamos o Senhor, nós não vemos o Senhor, nós não ouvimos o Senhor. Nós só falamos daquilo que testemunhamos, daquilo que ouvimos. Então, Pai querido, dá-nos visão e conhecimento de Cristo crucificado e ressurreto, seu valor, sua beleza, seu caráter, o seu amor, para que possamos, Pai, ser somente atraídos pelo Senhor, pela virtude que há da sua obra, e assim anunciar com vigor, sem temor e sem medo, e buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, porque o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Nos restaure, nos renove. Aos que estão aqui essa noite, Pai Santo, precisando desse renovo, dessa ressurreição, dessa nova vida, restaure-os, Pai Santo, na fé que nos dá essa chance de recomeço de seguir ao Senhor, recomeçar na família, no trabalho, recomeçar, Pai, a vida na igreja, na edificação, de acordo com o amor, com a fé que nós vemos em Cristo ressuscitado, Pai. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém.